Amigos produtores rurais, você que acompanhou o episódio lá no canal Papo de Cafeicultor sobre os cultivares, continue aqui com a gente, que nós vamos mostrar outros cultivares que não entrou naquele episódio. Vamos falar um pouco mais do trabalho da EPAMIG, dos pesquisadores e desse moço também, que é o meu colega Éder Sandi. Continue com a gente, tem muita coisa aí. Vai lá, gente. Ô César, e campos iguais a esse? A EPAMIG tem diversos no estado inteiro. É assim? A gente está trabalhando forte nisso, que é o estudo que a gente chama dentro do melhoramento. A princípio parece uma coisa complicada, mas não é. É que é a interação genótipos por ambientes, né? Sempre no plural. Mas é a gente estudar o comportamento, chegar nos mais ambientes, diversos ambientes. O estado é muito grande, muitas regiões produtoras, né? Então a gente tem conduzido projetos, além do nosso trabalho clássico de melhoramento, desde a hibridação, né, atrás de variabilidade, né, buscando mais variabilidade, inclusive para tolerância e outras características, né, a própria produtividade não fica de lado, né, a qualidade, peneira, a qualidade física e sensorial, resposta à poda, facilidade de colheita, né, é um conjunto, né, que vai inclusive mudando, né. O ano passado, né, foi um ano desafiador, né, um inverno seco e quente, né, então aqueles materiais que floriram bem, seguraram essa florada e estão aí com a safra, né, é um indicativo forte para a gente de tolerância, né, às adversidades climáticas. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de colocar 36 cultivares dentro de um ambiente que já está como um todo sendo pensado nessa característica, assim, como vencer desafios, e dentro desse comparativo ter materiais que estão se destacando, com certeza as palavras do César refletem a realidade aqui do campo, né? Tem materiais que realmente parece que prometem mais longevidade para nossa cafeicultura. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Gui, esse material aqui é um material que ainda está em código para a gente, é um material que a EPAMIG está lançando, né, César? Sim, então, dentro desses experimentos, a gente aproveita, Gui, para a gente trazer materiais que a gente está assim estudando ou já próximo, né, de registro, disponibilizar para os cafeicultores. Então é um material bastante estudado para tolerância seca. Então é um material aí derivado de híbrido Timor com catuai, que é a base do programa de melhoramento da EPAMIG, né, tendo o híbrido Timor como resistência à ferrugem, mas que traz muitas outras características para o material. E uma delas que a gente está identificando é a tolerância. Então é um material assim, que a gente está com esse foco, né? Foi muito estudado, passou por várias etapas de estudo para a tolerância. Resistência à ferrugem. Tá? Resistência à ferrugem. É um material... Além da ferrugem, tem mais alguma, César? Característica Então, esse é um material assim, que a gente tem visto apresentando uma boa uniformidade de maturação, um material de intermediário de maturação, porque também é um desafio, viu, Gui? Materiais resistentes à ferrugem tendem a ser mais tardios. Então hoje a gente foca muito nessa seleção, né, de materiais com resistência à ferrugem, mas que sejam mais precoces, está em sinal de seleção e possivelmente nos próximos anos a gente registra. Perfeito. Nesse material que o César acabou de citar, ele está desenvolvendo uma arquitetura interessante. A gente pensa muito em arquitetura pensando em mecanização, né? Não tem como não pensar. Vara corrida, ó. Bom pegamento, roseta cheia, internódios mais curtos. Olha que arquitetura bacana, Gui. Muito bom. Muito. Nossa, um material que aparentemente promete aqui para a região do sul de Minas. E esse material que lembra o Mundo Novo? Café que é esse, César? Gui, esse material é o MGS Vereda. É um material que tem uma característica muito especial, né, César? Sim. Então, esse é um material assim, que a gente registrou recentemente também, junto com outro que está até aqui, né? E a gente vai falar daqui a pouco, que é um trabalho que a EPAMIG está fazendo em termos de resistência a nematóide. A gente sabe que isso é um problema sério na cafeicultura, né? Os nematóides do gene meloidógeno e o meloidógeno paranaense já está no estado. Então essa é uma seleção aí que a nossa colega nematologista Sônia tem ajudado, né? Tem trabalhado e conduzido esse trabalho para a gente, que é então a resistência, no caso, ao meloidógeno paranaense. Então se trata de uma cultivar resistente. Que coisa interessante. É um nematóide que inviabiliza a plantinha. Inviabiliza, né? Então a área que está infestada com esse nematóide,
ou você parte com um porta-enxerto resistente ou uma cultivar resistente, por enquanto. Então aqui traz essa solução. Material ainda que precisa ser mais trabalhado, né? Mas que traz essa alternativa para o produtor em áreas problemáticas com esse patógeno de solo, né? Então a gente registrou esse material também vai ser protegido, um material que vai ser protegido. Então interesse, né? Então a gente resguardou aí, registrou e vai proteger esse material, mas é um material da EPAMIG dentro do programa de melhoramento voltado para resistência a nematóide. Show. Éder, comenta só um detalhe. Aqui nós vimos que ele pegou um pouco mais de doença. O tratamento aqui é único, né? Não é especial para um. Não. O tratamento é padrão, justamente para a gente ver determinadas características. É um material que a gente percebeu que ele parece que é um pouco mais suscetível a doenças secundárias, mas como a ideia do experimento não é ficar tratando especificamente, não necessariamente alguns galhos que a gente está vendo aqui seco, quer dizer que condena o material. Às vezes, ele numa situação de um produtor que tem nematóide, passa a ser a única alternativa, né? Tem que ter material resistente, assim como o Iapar tem, né, César, e outros. E também chama atenção para um produtor que está num lugar de altitude, igual aqui, com um clima que favorece muito aureolada, foma. Perfeito. Ele tem que tomar uma atenção especial. Com certeza. Muito bom. E esse cafezão aqui, Éder? Esse café desse verdão, igual do nosso verdão, né? Nosso Palmeiras. Aí sim é. Esse material é um material muito vigoroso, é o MGS Aranãs. Né, César? O César vai contar um pouco dele pra gente. Olha que vigor que esse material tem. Muito vigoroso. Um material que, aparentemente, ele está sentindo um pouco mais a questão de falta d'água. Ele já perdeu um pouquinho de enchimento de fruta. Mas aí o César vai falar um pouco das opções de plantio dele, né, César? Sim, então esse é um material que a gente, a EPAMIG, fez o cruzamento e vem trabalhando há muitos anos nessa seleção, que é o Icatu com Catimor. Ah, que legal. Então, Icatu com Catimor. Icatu com Catimor, que os catimores são muito produtivos, mas com baixo vigor, né, geralmente. E trazer o vigor do Icatu para o Catimor. Dentro de um sistema radicular fantástico. Então essa cultivar, ela está dando uma grata surpresa aí para os sistemas irrigados. Né? Como eu falei, a gente tem que ter cultivares hoje, né, para o sistema sequeiro, que aguenta um pouco mais a seca, né? Tem um pouco de tolerância, mas também materiais responsivos à irrigação, né, Gu? Então esse material aí, dentro dos nossos trabalhos, do projeto de umidade demonstrativa, tem surpreendido em áreas irrigadas. E a bebida dele é boa, César? Bebida boa, material que bebe bem, né? Não tem aquele diferencial do Paraíso e do Turmalina e outros aí, né? Que a gente tem trabalhado, mas é um material que tem bebido muito bem, né? Então, e o material foi selecionado no Vale do Jequitinhonha, né? O final dele, inclusive tem esse nome, né? Então, e hoje assim, a gente posicionando muito ele para áreas irrigadas, sistema irrigado. Muito vigoroso, né, Gui? Muito vigoroso, um desenvolvimento. Coincidência ou não, eu peguei um grãozinho. E esse grão parece que ele faltou um pouquinho de água em fevereiro, que sobrou uma favinha. Tá xoxo. Então, quer dizer, pessoal, tem que ficar atento e observar. O que pode ser problema para uma situação, pode ser oportunidade da outra. Oportunidade. Aos irrigantes, eu acho que é uma sugestão de experimentar esse material, né, Gui? Show de bola. Espetacular. O Éder, e esse cultivar, qual que é? Gui, esse material é um material desenvolvido pelo Iapar, no IDR do Paraná. Esse é o IPR 107. Ah, esse é o 107. Esse é o material IPR 107. O que ele é, César? Então, ele é um Sachimor, né? Tem origem lá no Vila Sarci com o híbrido Timor. Traz a resistência à ferrugem e aquelas características que a gente sabe bem dos Sachimores. Peneira muito elevada, né? A peneira elevada. Material que vem bebendo bem. E tem uma característica muito interessante. Como eu falei, naquele pacote de cultivares resistente, com mais precoce, ele entra muito bem. Entendi. Ele é um material muito precoce. Ah, legal. Um material muito precoce, né? Então, é um material aí do Paraná, desenvolvido lá pelo IDR Paraná, né? O antigo Iapar, com boa produção, boa aceitação hoje aqui em Minas Gerais, né? E chama atenção essa precocidade. Né? Você tem experiência com ele, Éder? Aqui no sul de Minas, pouca. Mas é um material que promete por essa questão de precocidade para quem quer, né? E um material também que a gente tem que ficar mais atento com ele com relação a doenças aqui no sul de Minas também. Aqui ele está dentro de uma questão que os tratamentos estão padronizados, né?
Então ele se mostra um material que ele tem que ter uma atençãozinha mais especial com ele, principalmente em relação à cercóspora aqui para nós, a 1.200 metros. Além dessa questão de doença, eu quero aproveitar a oportunidade de estar com 2 técnicos muito experientes. Quando o produtor muda de cultivar, ele vai atrás de um cultivar, ele tem que estar atento, além da doença, à questão nutricional, porque às vezes se o cultivar produz mais, ele tem que comer mais. É isso, César? É isso, Éder? Na minha opinião, sim, sabe? Inclusive uma coisa que a gente está... Também não é uma coisa assim muito simples de ser estudada, mas a gente precisa e tem sido demandado por isso. Porque, Gui, as nossas tabelas de adubação, ela é meio padronizada, né? Foi Perfeito. feita, a gente predominava os catuais, os Isso. novo. E hoje a gente tem cultivares com alto potencial produtivo, principalmente nas primeiras safras, onde você tem uma planta ainda que a relação folha-fruto não é boa, a raiz. Então, é minha opinião que a gente precisa ter mais conhecimento disso, da parte nutricional, para ser mais assertivo com a adubação com essas cultivares. Exigências, por exemplo, magnésio, né? A gente tem visto que alguns cultivares, esse com potencial elevado, exige mais magnésio, ou um boro, né? Detalhes assim que potencializa essas cultivares. É isso aí, às vezes o erro pode acontecer num pacote nutricional. Perfeito. E o produtor achar que é o cultivar, é isso, Éder? Com certeza. Quando a gente sai, dá um salto de produtividade, como o César falou tão bem, principalmente nas primeiras safras, com a planta ainda com pouca capacidade de exploração do solo, a atenção com a adubação e tecnologias de levar nutriente para a planta, com certeza ela tem que ser olhada com carinho, com certeza. Pode queimar um cultivar pelo erro da adubação e não pela adaptação dela no lugar. Show de bola. Éder, qual que é esse cultivar? Bastante vigoroso também, né? Exatamente, Gui. Esse é também o material da Epamig, o MGS ametista, né, César? E o César vai contar um pouco das características dele para nós. Então, esse é um material, inclusive tem alguns trabalhos aí que apareceu como Araponga 2, mas na verdade era para ter sido Araponga 2, mas aí a gente registrou com o MGS ametista. Então ele é um cruzamento, né? Usando aí a fonte de resistência do híbrido Timor, então é o 1486 com híbrido Timor, né? Então que traz a característica da resistência plena à ferrugem. Inox mesmo. Material muito vigoroso, né? Material bastante vigoroso. E tem uma característica aí já trazendo um material um pouco mais tardio, viu, Gui? Entendi. Material bem tardio, né? Bem tardio, tá bem verdão ainda. Bem verde, né? Só vendo aqui, hoje 17 de manhã, o material tá bem verde. Bem tardio. Então, mas bastante vigoroso e que tem indo bem. Por exemplo, no nosso trabalho lá de unidade demonstrativas da Epamig, desenvolveu aqui no sul de Minas, né? Na parceria com a Cochupé, foi um dos mais produtivos. Legal. Ele tem surpreendido. Lá no CVT, lá em Gospé. Show. Lá aparece como Paraponga 2, né? Entendi. Mas na verdade MGS ametista, né? Material aí também dos últimos aí que a Epamig registrou, né? Dentro dessa linha Catuai com Timor, resistente à ferrugem, boa bebida, né? Um pouco mais tardio, né? Material para colher um pouco mais tarde, né? O Gui, uma brincadeira, a gente costuma fazer uns testes a cego aqui dentro são quase 40 cultivares, né? Aí a gente brinca, você escolhe 5. Aí ela é uma das que normalmente aparece, quem entra aqui sem saber o que é. Perfeito, muito bom. Por causa de vigor, né, e a aparência que tem. Muito bonito, muito vigoroso. Éder, qual que é esse cultivar? O Gui, esse é o material do Procafé, o beija-flor. Ah, beija-flor. Ele é um material que se destaca por precocidade, não é, César? Isso. Ele é um catucaí, César? É um catucaí, né? Tá dentro do grupo dos catucaís, né? Então, o que a gente tem observado nos nossos ensaios desse material? Então, é bastante vigoroso. Sim. Ele tem essa característica desse verde intenso, né? Intenso, né? E dá uma impressão pra gente de aguentar bem, sabe? Períodos veraníacos, de altas temperaturas, né? Bastante precoce, material também bem precoce, né? Então, é um material aí dentro do grupo dos catucaís, né? Que a gente, o café tem uma série aí, materiais muito bons, né? Dentro desse grupo, muito produtivo, né? Que vieram aí do cruzamento de catu com catuari. Então, esse é um material que vem destacando nos nossos ensaios, dentro desse grupo catucaí, né? Peneira boa, né? Show de bola. Uma maturação também. Os catucaís têm essa característica, né? Uma maturação mais, além de ser mais precoce, mais uniforme também. Né? Muito interessante. Material que vem comportando bem aqui.
Muito bom. E esse material aqui chamou atenção, um material bastante vigoroso, compacto, parece que meio tardio. O que é isso? Ô Gui, esse material é o IPR-100, também do IDR Paraná. Material que, assim, surpreendendo a gente com a capacidade produtiva dele aqui. Produtivo. Assim, olha o enchimento de roseta e tudo no sequeiro, né? Num ano desafiador como a gente passou. Show. E o material que, até que para a condição do sul de Minas em altitude maior, parece que promete muito. Tem essa questão de ser tardio, mas ele é um material que tem várias características de resistência, né, César? Inclusive, ele é referência para controle para tolerância a nematóide, né, César? Isso. Então, hoje é um material desenvolvido pelo IDR Paraná, né? É resistente ao melodose paranaense, que é limitante para a cafeicultura. Perfeito. Então, ele passa a ser uma opção para as áreas, né? Tem esse problema. Tem esse problema. E o que a gente tem visto nos nossos ensaios? No bom sentido, ele dá trabalho. Entendi. Sempre está entre os mais produtivos. Sempre está entre os mais produtivos. O dá trabalho é ganhar deles, você fala. Dá trabalho para os outros cultivares, né? Perfeito. E outra coisa que a gente tem visto, inclusive ele tem essa característica, e a gente, nesse ano difícil, nesses anos difíceis, ele se provou isso, a tolerância à seca. Então, é um material que tem essa característica, né? E realmente ele tem se mostrado, viu, Gui? E isso aí, roseta cheia, né? Bastante, aguenta bem mesmo, nos períodos aí de Olha, pezinho. muito tardio, né? Muito tardio. É um material que vai ser um dos últimos a colher, se fosse colher por maturação dentro do ensaio. E esse material tem uma característica interessante que ele vem do BA10, né? Que traz a característica, né? Da resistência nematóide. Porém, muita gente confunde um pouco, mas ele é suscetível à ferrugem. Com relação ao exígua. O exíguo. Então, ele tem mostrado nos trabalhos também resistência. Ao exígua também? Olha só. Mostrado resistência ao exíguo. Então ele tem característica de resistência múltipla a nematóide. Sim. Show de bola. Muito bom. Ô César, eu queria abrir um parênteses aqui. Muitos produtores perguntam pra gente. Eu queria que você deixasse uma dica. Maior altitude e menor altitude. Em relação a tardia e precoce. Um material mais precoce, ele é mais interessante para uma região mais alta. Você tem uma dica assim sobre isso? Você tem, Éder? Eu particularmente, a nosso recomposicionamento hoje, dentro de uma cafeicultura de montanha e de lugares mais altos, é pouca área com materiais tardios. Entendi. Materiais tardios. Porque a altitude, ela Já atrasa, né? acentua essa prorrogação da maturação, né? Do ciclo do café. Então, seria mais interessante se direcionar para cultivares mais precoces. Então, esse é o posicionamento. E o contrário é verdadeiro? Pegar esse tardio e pôr no lugar mais baixo para tentar empurrar um pouquinho para cima? Então, dentro do cronograma, do planejamento da propriedade, né, lá nos lugares mais baixos, você já vai avançar mais nas cultivares tardias. Perfeito. Né? E nos lugares altos, de altitude, trabalhar com menos áreas de cultivares mais tardias. Show de bola. Ô Éder, e esse aqui, dá para me arriscar o nome também? Dá uma dica só. Muito plantado. Muito plantado? Muito plantado. Sul de Minas, Em todas as regiões, muito plantado. Catuaí 62. Exatamente, Gui. Esse é quase que a régua da cafeicultura brasileira, né? Muito bom. Região da Mogiana, Baixa Mogiana, todo lugar, né? Famoso Iacê Amarelo 62, né? Muito Café é referência em qualidade e produtividade, né? Muito bom. Não tem as características de resistência a pragas e doenças, né? Que os quais tem. Material de maturação média, né? Média. Pode considerar. Um material que está aqui dentro do experimento para ser como régua, né? Para medir a produtividade e fazer comparativo com os outros, né? Muito. E tá muito bonito, né? Difícil ser batido também, né? Tá difícil ser batido. Um material que, quando ele entrega mesmo, né? E chama atenção, né? No caso 62, é um caso dos catuaís, mas em 62, Guiá, é a estabilidade, né? Entendido. Ele vai bem
em muitos ambientes. Entendido. Quando você tem aquela dúvida, aquela região que você não tem informação nenhuma, Vai de é 62. daquilo que você É. pode indicar. É o Coringa. É o Coringa. Vai de 62. Muito estável, né? Muito bom. Muito bom. O Éder, e esse café aqui, que bacana, né? Graúdo, também bastante vigoroso. Quem que é esse? O Gui, esse é um material do IAC. Esse é o Obatã amarelo 4739. Esse que você me mostrou lá em Franca. quando nós Exatamente, o que a gente mostrou na Mogiana. Hoje, no núcleo da Mogiana, ali em torno de Franca, eu acho que é um dos materiais que está sendo mais plantados. Muito responsivo à irrigação, muito responsivo. Resistente à ferrugem, né? Inox mesmo, que é uma característica muito interessante do grupo dos Obatãs, né, César? Sim. Então é mais um Sashimor, né, Gu? Uhum. Mais um Sashimor, né? Que é o Vila Sarchico de Timor, né? Também traz essa característica, né? Peneira elevada, né? Frutos graúdos, né? Esses ramos grossos. Né? Isso. Então é bem característico aí. E realmente uma cultivar que tem surpreendido. Produzido muito. Nos nossos ensaios aí sempre está entre as mais produtivas. Então, e é uma cultivar que tem sido bastante plantada. Muito. Na cafeicultura irrigada, realmente, né? Uhum. Inclusive, na semana passada, podemos constatar isso lá no Noroeste, né? Nossa unidade lá é a mais produtiva no sistema de irrigação por pivô central. Realmente um potencial altíssimo de produtividade. Aqui no nosso caso, pensando no sequeiro e na altitude, uma surpresa, né, Gui? Uma carga dessa, né, César? Com certeza. É muito bom. Assim, porque a gente sabia que ela no irrigado em região mais quente vai muito bem, até pela origem de seleção dela do IAC, né? Da região de Mococa ali. Isso. Agora, quando a gente trouxe ela para próximo de 1.200 metros na altitude, por isso que tem que testar, né, César? Tem que testar, por isso que tem que fazer nos diferentes ambientes. Né? Então aqui um lugar mais alto, um pouco mais frio e um material também muito responsivo, né? Muito responsivo, produtividade alta, né? Muito bom. Show. E esse aqui, Éder? O Gui, esse é um material do Pro Café também, o material, ele se chama Guará. Ele é um material com características interessantes, né, César? Sim. Ele é do grupo também, dos catucaís, né? Ele é um catucaí. Ele é um catucaí, né? E ele é um 2015 vermelho, né? E aqui que a gente tem visto, pelo menos a gente tem trabalhado, nossos ensaios da unidade, vai melhor em lugares mais frios. Então mais altitude. Em lugares mais frios. Inclusive traz uma melhoria da peneira. A Interessante. experiência dele em área no noroeste, lugar quente, irrigado, né? Aí é uma peneira um pouco menor. Então cresce muito nessas regiões, mas isso não tem transformado muito em produtividade. Mas realmente nos nossos experimentos, em lugares mais frios, um material bastante interessante. Aqui mesmo parece que ele gostou muito, né? Ele gostou desse lugar, né, Gui? Porque olha assim, tem altitude, tem um lugar mais ameno, né, de clima mais ameno, olha a performance do material. Interessante, né? Show de bola. Guará. Show de bola. Dos catucaís, né? Dentro do grupo aí, né? Dos catucaís, né? Perfeito. Esse é o Guará, então, né? Muito interessante. O Éder, e esse aqui? Bastante produtivo também. Material muito produtivo. E até por surpresa nossa, entregando produtividade alta aqui também. Material que está indo bem no Cerrado, né, César? Na região central de Minas. Qual que é ele? É o 1194 da Ipamig. Então esse é o MGS 1194 da Ipamig. Então esse é uma cultivar dentro do grupo daquele material que vieram do IAC, Certo. de cruzamento de Catuaí do Neu. Então ele é um meio primo do topázio. Meio primo do topázio, só que Entendi. vermelho, né? Aí a gente teve rubi, travessia. O próprio IAC lançou materiais, né? Isso. Ouro verde, ouro amarelo. Ouro amarelo, né? Dentro desse cruzamento, né? E o que esse material identifica ele assim? Por exemplo, em relação a topázio, que é do mesmo amarelo, mas porém mesmo grupo, peneira. Entendi. Traz melhoria de peneira. Entendi. Né? Que é uma falha do topázio, né? A miúdo, de né? certa forma, um material muito para topázio realmente muito produtivo, principalmente em gás mais quente, e ele traz essa vantagem em relação ao topázio, que é uma peneira melhor, traz uma peneira melhor, né? E no cerrado, eles estão plantando. E ele tá aparecendo entre os mais produtivos no Cerrado, tá? Parece realmente, né? Parece, né? E esse aqui não é resistente. Não tem resistência à ferrugem, né? Um material suscetível à ferrugem, né?
Então é um material que precisa ter os Uma cuidados, atenção né, especial para a doença. Perfeito. Show. Ô Éder, e esse aqui eu vou arriscar a falar qual cultivar que é. Bem conhecido, né? É, né? Planta muito aqui no sul de Minas, principalmente nos topos de morro, né? Exato. É o 2SL, Catucaí Perfeito. 2SL. Perfeito. Planta bem característica, né? Formato mais de copinha estreita. Compacto. Né? Compacta. Ela tem característica de ser mais uma planta mais compacta, né? Ela tá mais... Dá para adensar mais, né? Perfeito. Na entrelinha e continuar com boa mecanização. Ela não tem tamanho de fruto tão grande igual o 2437, que é uma irmã dela, né? Uhum. Que é do grupo dos catucaías, né? De fruta amarela. Mas ela, em locais que tem mais pressão de doença secundária, foma, bactéria, é um material muito interessante Lugar plantar que venta mais. para quem não quer um material tão tardio, igual araras, né? Perfeito. É um material que abre colheita, maturação mediana aí para a região de altitude e um material muito fácil de tocar. Manejo muito fácil, né, César? Então, um material não é à toa que se consagrou no sul de Minas, né? Com certeza. Muito bom. Catucaí 2SL. Material do Pro Café. Ô Éder, e esse cultivar aqui? Bastante interessante também. Material muito interessante, bonito, material consolidado já com mais de 20 anos no mercado. É o Topázio MG 1190. Material com características muito peculiares, né, César? Sim. Esse material, César, o Bartolo, Dr. Bartolo, Gabriel Bartolo, grande amigo também, ele me contou a história dele. É um cruzamento também que veio lá do IAC. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, é importante, Gui, lembrar disso, né? Então, esse material veio para o Dr. Alcides Carvalho, né? Na época, junto com o Fazuoli, mandou essa semente, né? Desse cruzamento que eles fizeram lá de Catuaí com o Mundo Novo, né? E aí, a MIG deu sequência nessa seleção, né? Show. E aí, resultou nessa cultivar. É a cultivar Topázio, né? Topázio MG 1190. É uma cultivar que eu, sim, particularmente, tenho muito carinho, né? Porque quando eu comecei meus trabalhos com cafeicultura, né, ela estava assim bem, tinha sido lançada há pouco tempo e bastante trabalhada, né? Então, e é uma cultivar muito, muito interessante, principalmente em lugares mais quentes. Entendido. Muito responsiva, altitudes aí até 850 metros. Os resultados dela de produção é muito interessante, muito interessante. Material que colhe muito bem de máquina. Entendi. Vai bem em poda? Muito bem. Responde muito bem ao sistema Safra Zero. Legal. Até, César, com curiosidade, eu assisto uma área dela a 650 metros em Araraquara, adaptadíssima à condição Mais calor. mais calor e, no caso, é irrigada, né? Mas, assim, material muito vigoroso, muito bonito. Tem características de peneiras mais miúdas, né, César? Diferente de outros cruzamentos, mas um material excelente, viu? Ô César, eu vou fazer um parênteses aqui. Nós estamos falando, já citamos grandes nomes do melhoramento. E aí, para MIG também tem muita gente boa que pesquisou e que a gente tem que lembrar também, né? Eu queria que você fizesse uma referência. Eu farei essa referência e você pode complementar com outros pesquisadores. Tunico, grande amigo, professor, né? E quantos outros, né? Que nós não podemos deixar de falar. Ah, com certeza, né? Acho que esse trabalho é um trabalho feito a muitas mãos, né? E começou lá atrás, né? Aqui em Minas Gerais, criação do Pipaim em 72, né? Esse pessoal já estava à frente aí da cafeicultura. E uma das coisas fortes que foi trabalhado, principalmente o enfrentamento da ferrugem, né? Que entraram no Brasil em 1970, né? 1970. E começou um trabalho intenso, né? De melhoramento. Então a gente tem que reconhecer e agradecer muito o trabalho, né, dessas pessoas, você que citou o Tunico, o Teodoro Pereira, né, o Gabriel, né, e as parcerias, né? Com certeza. As parcerias, Universidade Federal de Lavras, né, e Universidade Federal de Viçosa, né? Perfeito. Esse trabalho aí é um trabalho conjunto, né, que resultou e fortaleceu nesse programa, né? Hoje já estamos com para 22, né? Cultivares registrados dentro desse trabalho, né? Então, realmente, um trabalho feito por muitas pessoas. Aí, nesse caminho aí, entra em Embrapa Café, né? Hoje com colegas, né? Trabalhando junto com a equipe, né? Aqui da EPAMIG, dentro do melhoramento e outras áreas, né? Então, é importante isso, né? Um trabalho aí, como foi falado aqui, né? Das outras instituições, né? A gente lembrar aqui, né? O Dr. Alcides Carvalho, Fazuoli, né? Dr. Tumoro. Dr. Tumoro Cera, né? Lá no IDR, e o Gustavo hoje dando continuidade a esse trabalho muito bonito também lá, né, do IAPAR, IDR Paraná, né,
Então o do Pro Café, né, também, né? Esse trabalho maravilhoso, né? Que vem aí desde o IBC, né? Né? Matiello, Saulo e outros aí que Santinato e tantos outros, né? que contribuíram aí para a cafeitura. Né? Show. Ô, Éder, quando ele fala em 1970, eu já torci pro Parmeiros. Eu acho que ainda Não, eu não era nascido ainda não. Eu tinha 4 anos, jogava bola e torcia pro Parmeiros. Eu comecei a torcer pro Palmeiras já na década de 90. Esse aqui eu também vou arriscar. É um material Bem conhecido. bem conhecido. É o Mundo Novo? Parente, é uma seleção do mundo novo, né? Acaiá. É o Acaiá, exatamente. E é o Acaiá 474/19, né, César? Isso. Ele é um material, o Acaiá, me corrija se eu estiver enganado, César, vem do Tupi-Guarani, que quer dizer fruto grande, não é, César? Isso. mesmo. Fava grande. Fava grande, ó. Então, material para quem quer abrir colheita, material precoce. A turma que mecaniza a colheita fala que é panha, macio, bom de colheita mecânica, responsivo à poda. Então, assim, é um mix de cultivar, Gui, que uma fazenda que quer ter precocidade, qualidade peneira, abrir colheita cedo, né, com colheita mecânica, é um cultivar, assim, Responde bem a poda? muito responsivo. Talvez um dos mais que a gente conhece, para as regiões, principalmente mogiana, né, que a gente tem um pouco mais de experiência. Mas é um material muito interessante. Ele não tem resistência à ferrugem, também a nematóides não tem, mas tem muito vigor, né? Perfeito. Muito vigor. Então é um material que, se a gente cuidar bem da ferrugem nele e adubar direitinho, material que ele é bastante exigente em magnésio, viu, Gui? Certo. Ele mostra a falta de magnésio, ele é indicativo, inclusive. Perfeito. Então ele é um material que, atendido a essas pré-condições aí, é um material que agrega muito dentro de um mix de cultivar dentro da propriedade que quer qualidade. Show de bola. Muito bom. E esse café aqui precoce desse jeito, qual que é? Esse é um material mais difícil de adivinhar, né, Gui? Esse aqui eu não consigo adivinhar, não. O Gui, esse material é o azulão, Pro café também. Pro Café azulão. O César, e ele tem características muito interessantes, né? Sim. Então É o Catucaí? é um catucaí, né? Também dentro do grupo do catucaí, numa seleção de catucaí vermelho, né? Bastante precoce. E tem chamado a atenção dele esse vigor, né? Essa cor intensa, esse verde intenso. Verdão. Né? E remete assim uma boa tolerância aí a déficit hídrico, altas temperaturas, né? É uma cultivar que tem ido bem nos nossos trabalhos, nos nossos ensaios, viu? Chama bem a atenção aí essa cultivar azulão, né? Bonita, vigorosa, né? E precoce, né? Muito bom. Que a gente tem falado, né? Materiais resistentes à ferrugem, mais precoce, né? Também. Muito bom. Então, Porte baixo também, né? Porte baixo. a precocidade dele também dá uma característica interessante para compor um mix de cultivar a ser escolhido. O negócio é que interessante. Planejamento de colheita. Muito bom. Planejamento de colheita. Material de porte baixo com alta precocidade e vigor. Show de bola. Muito bom. Tá doce. Aproveitando aí, os colegas, né? Já foram feitos alguns trabalhos em cima disso daí. Qual a opinião de vocês sobre bebida e cor de fruto? E vocês acham que tem diferença? Eu vou pedir pro Éder responder primeiro para dar tempo de eu pensar. Vai, Éder. Dá a impressão, Gui, que os materiais de fruto amarelo têm frutos melhores. Fruto melhor não, perdão. Tendência de bebidas melhores, mais nuances, etc, né? O bourbon, né, o amarelo, o próprio Araras, o paraíso, né, César? Que tá assim. Então a gente fica com a mentalidade, mas isso não quer dizer nada do ponto de vista sensorial. Eu falo do ponto de vista prático, né? E eu também, do ponto de vista prático, pode ser coincidência ou não, mas geralmente os amarelos destacam. Isso não quer dizer que se não for amarelo não é bom, né? Exatamente. Nós temos bourbon vermelho também, né? Exatamente. Que era um cultivar antigamente muito plantado, de qualidade também, que ajudou a fazer o nome do bourbon, né? Com certeza. Então. Mas assim, realmente nos últimos anos tem aparecido assim, não sei se é uma coincidência, nos concursos você vê que uma hora tá o catucaí, o arara, O arara. amarelo, o paraíso. Agora entra o nosso turmalina, que é o outro amarelo, com pontuações e trazendo nuances, né? Conjunto de nuances melhor. Né? Isso aí. Perfeito. Vamos observando, né? Ô, gente, olha pra você ver como é que é. Hoje é dia 17 de maio de 2025. Foi o único dia que conseguimos conciliar as agendas para fazer esse episódio especial para vocês.
Tá meio apertado, né, Éder? César? E ontem, César, eu recebi o convite de você, infelizmente não pude participar. Lá em Nova Resende, teve um evento muito bacana, mostrando um banco também parecido desse. Fala um pouquinho dessa ação que é a EPAMIG vem colaborando muito com a cafeicultura do Brasil. Sim, Gui. Então, a gente, lá em 2015, por aí, a gente começou um projeto. Então, além daqueles, igual um caso aqui, um experimento, que a gente hoje tem vários experimentos, a gente também tem um projeto que é de unidade demonstrativa. Então, a gente começou lá atrás, em 2015, 2016, com esse projeto da unidade demonstrativa. Então, foi conduzido aqui no sul de Minas um projeto, juntamente com a Cochupé, e lá no Cerrado, com a fundação, com a Federação dos Cafeicultores e Fundacer. Então, a gente, um resultado extraordinário, né? A gente tem as principais cultivares, põe no campo e leva o produtor para ver. Então isso foi um sucesso. E isso aí, então, expandiu para o estado. Então hoje a gente tem um projeto, né, financiado aí pela FAPEMIG, né, que é o nosso órgão de fomento à pesquisa aqui no estado, e consórcio Pesquisa Café, em parceria esse projeto com a Embrapa Café, a gente está com unidades em todas as regiões produtoras. Que bacana. Então hoje, esse ano, então, a gente está fazendo os eventos da segunda safra, daquelas unidades, são 31, instaladas em 21. Mas hoje a gente já está com mais de 70. Né? Show. Em todas as unidades. Aí a gente pega as principais cultivares nossas da EPAMIG, como eu falei, do IAPAR, do IAC e do Procafé. Que os pesquisadores entendem. O que vocês têm de melhor? Então hoje são 16 cultivares que estão nessa unidade. Ela vai evoluindo, vão surgindo novas cultivares, a gente dá oportunidade para outras cultivares e eles vai tendo uma mudança. Então, e ontem, né, teve um dia de campo, essa semana, na verdade, teve 2 eventos, né, um em Heliodora e ontem em Nova Resende, né, que o produtor pode ir lá, pega os dados do primeiro ano, estadual, mas foca na região e na unidade que está sendo demonstrada, e a gente trabalha com, muitas vezes, com a estimativa da segunda safra, porque é interessante o produtor ver o café na planta. Perfeito. Né? Então, essa é uma oportunidade muito interessante. O evento focado em cultivar, em desempenho, uma conversa. Então, assim, esse projeto, assim, eu sempre falo que esse projeto de unidade foi um marco aí no nosso trabalho, né? Porque aí você consegue levar as cultivares e vai mudando a realidade. Vai mudando. A gente tem visto uma mudança de perfil, né? De escolha de cultivar, conversando com os viveristas, com os produtores de semente, que está tendo uma mudança. Né, vendo esse comportamento diferenciado, trazendo, porque eu falo assim, o estado é muito grande, muito diverso, muitos ambientes, e quando o produtor escolhe a cultivar certa para a sua região, o ganho, a gente tem visto isso, o ganho, em torno aí a gente chega 10 sacos, 12 sacos, em torno daquilo que ele plantava. Não que a cultivar dele era ruim, mas dá para posicionar melhor. Perfeito. Muito bom. E isso aí para o TEC também poder, né? É fantástico. Né? Essa diversidade que tem, como você bem citou, a imensidão que é o sul de Minas, em termos de região, né? Então, assim, comparar que um material que está numa região a 750 metros, beira de represa, um ponto que nem esse está a quase 1.200 metros de altitude, são realidades muito diferentes. Então, esse trabalho de diversificar, né, de interagir, né, o genótipo com o ambiente, né, para de fato a gente ver o fenótipo, né, isso aí é fantástico e a gente tem que parabenizar o trabalho incansável da EPAMIG e tantos outros centros de pesquisa que vem fazendo para a cafeicultura. Interessante que nesse projeto a gente tem diferentes altitudes, Sim. irrigado ou não irrigado, e a gente começa a ver também respostas diferenciadas nisso, quando você consegue ter mais ambientes e começar a estratificar. Né? Cultivares que vão bem na altitude, né? As faixas, o irrigado, que é uma realidade da cafeicultura. Perfeito. Assim como a gente quer materiais que toleram, mas se é aquele que tem disponibilidade de irrigar, ele tem que ter cultivares que são mais responsivos, porque a água, né, a irrigação, né, quando é feita, bem feita, ela muda a fisiologia da planta. E a gente está vendo que tem cultivares altamente responsivos. E outras, às vezes, ela é equilibrada. Mesmo no sequeiro, e é sinal de tolerância. E a gente tem que ver algumas cultivares, dou um exemplo no cultivar da EPAMIG mesmo, a Aranãs. Como ela é responsiva à água. Olha, como ela é responsiva à água. O ganho é extraordinário. Obrigado você que acompanhou mais esse episódio até o final. Não esquece de deixar um joinha, inscrever lá no canal
é muito importante aqui para esse novo canal, que é o CDC Suindara, a sua inscrição. Então agradeço a Cochupé, agradeço a Fazenda Calunga, agradeço a Epamig, é graças a essas parcerias fortes que nós vamos mais longe. Valeu, moçada!